Fala pessoal do ramo estudantil, aqui é o Renato Maraja Neto, estou no quarto ano de Engenharia Elétrica, sou diretor de marketing do ramo, no ano de 2018. Estou aqui para aula de microcontroladores, fazer uma introdução para tentar fazer com que os rameiros consigam fazer projetos melhores utilizando os microcontroladores. Basicamente no curso a gente tem aula sobre isso, bastante gente tem dificuldade, então os nossos objetivos são facilitar a aprendizagem dos alunos na tentativa de ter uma melhora no curso, os alunos conseguirem aproveitar melhor a aula de microcontroladores, ter uma maior facilidade no tópico, ensinar o tópico aos membros do ramo para que a gente possa fazer mais projetos utilizando os micros, ou seja, o M3, o M4, os micros que a gente tem à disposição na UEL e quem sabe se houver uma demanda maior devido aos membros utilizando esses microcontroladores, a gente conseguir comprar os nossos próprios microcontroladores sem ter que usar os da UEL. Bem, basicamente tem dois problemas. As pessoas enfrentam dois problemas que ao meu ver, mais gerais. Basicamente são as pessoas que têm lógica, mas elas não entendem a linguagem, e as pessoas que entendem a linguagem, mas elas não possuem lógica. Esse problema aqui, o segundo, basicamente não tem o que fazer. Você tem que sentar e ficar fazendo código para aprender. Agora esse daqui é o que a gente pode resolver, ou seja, tentando ensinar melhor as pessoas como que funciona os microcontroladores e tal, como que você programa eles e tentar reaprender um pouco da linguagem em si. Basicamente o que a gente vai ver nesse curso então vai ser como mexer no CUCOX, GPIO, SysTick, máquinas de estado, interrupções, PWM, comunicação serial, talvez I2C, por aí vai. A gente vai até tentar fazer uns projetinhos com micro para facilitar mais a aprendizagem. Basicamente, o que será visto é basicamente o que a gente vê no curso de microcontroladores da UEL, de microprocessadores, no caso. Então, o que vai ser visto nessa aula, nessa primeira aula? Por que o vídeo provavelmente vai ficar tão longo assim? Basicamente, a gente vai rever alguns conceitos de C que são bastante usados na programação dos microcontroladores e que a gente não utiliza eles tanto no curso de programação. Na real, a gente até utiliza, mas muitas vezes a gente passa sem entender eles direito e tal. Então a gente vai ver define, que é facinho, o int é facinho, else if de uma maneira inteligente, o if, else, acho que todo mundo entende, mas pouco a gente sabe como programar eles de uma maneira mais inteligente, né? Então a gente vai estar vendo isso aqui. Enumerators, que aí nessa altura do curso de programação bastante gente para de ver. Ponteiros, que bastante gente vê, até entende um pouco, mas não entende tanto. E structs. Structs vai ser o tópico mais importante da aula e vai ser deixado para o final. Basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui não é ensinando isso daqui. A gente vai estar dando uma revisãozinha do que vocês deviam ter aprendido já em programação. E se vocês sentirem dificuldades em algum desses tópicos, não entenderem direitos, é aconselhável que vocês voltem lá e estudem um pouco mais de C para que vocês possam utilizar os microcontroladores de uma forma mais eficiente. Bom, então vamos estar dando uma olhada aqui primeiro em como fazer uma programação com if else mais inteligente. Eu fiz aqui um código que acho que todo mundo já está familiarizado, e é como se faz para programar uma calculadora de Bhaskara, né? Acho que todo mundo tem noção disso. Eu vou estar abrindo aqui uma calculadora de Bhaskara para a gente poder estar conferindo os resultados. Eu tinha testado uns valores, mas eu já esqueci aqui. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 1 e 1. E aí deu esse valor aqui. Você pode ver que está dando os números complexos. O delta deu menos 3. E aqui o valor de x1 e x2. Vamos ver aqui. Vocês podem ver que bateu o resultado, ou seja, a nossa calculadora funciona até para números complexos, né? Bom, eu não vou estar explicando muito o funcionamento dela, porque não é esse o intuito da aula. O intuito dessa parte da aula é explicar a importância de se programar direito com o if else. Bom, basicamente, o que tem de importante? Esse código aqui, eu podia ter feito sem else if e utilizando só if. E no começo do curso de microcontroladores, muita gente usa só if, e dá certo o código. Mas qual que é o problema? Não é a maneira mais eficiente de se produzir o código. Aqui você pode ver que eu tenho um if para caso delta seja maior que zero, um else if caso delta seja igual a zero, e um else que é quando for menor que zero, ou seja, dar um resultado complexo para a gente aqui, né? Bom, por que eu fiz desse jeito aqui? Por que eu não coloquei o else if, o delta igual a zero como primeiro, e aí o delta maior que zero como nesse else if aqui?
porque essa é a maneira mais eficiente dessa calculadora. Por quê? Bom, basicamente, a maioria dos exercícios de Bhaskara que você vai encontrar pela frente, o delta é maior que zero. Os exercícios de ensino médio e tal, o delta geralmente é maior que zero. Então, eu coloco a coisa com a maior probabilidade aqui, porque daí geralmente vai ser ela que vai cair, ela vai entrar aqui e já vai ser, ele não vai iniciar o if, ele não vai iniciar o if. Acabou o programa só dele entrar aqui. E aí a segunda maior probabilidade eu coloco nesse else if, que é o delta igual a zero. Muito raro ele vai ser menor que zero e vai dar um resultado complexo nos exercícios de ensino médio e tal. Ou seja, o delta igual a zero é a minha segunda maior probabilidade, ou seja, quando eu estiver programando vai dar o resultado do delta aqui, aí aqui ele vai ver se é maior que zero, vai ser não, e aqui na minha segunda maior probabilidade ele vai entrar e já não vai entrar nesse else, ou seja, vai ficar um código mais rápido, mais eficiente. E a última probabilidade, quando for menor que zero, entra no caso dos números complexos lá. Então é isso, gente. A gente faz isso daí porque em microprocessadores a gente está tentando ser o mais eficiente possível. E muitos códigos, você poderia fazer isso tudo com if, mas não seria tão eficiente quanto fazer dessa maneira. Bom, vamos estar dando uma olhada no resto da matéria agora. Bem, pessoal, basicamente aqui nesse começo do exercício vou estar ensinando vocês como que faz um define. Então, define é simples, rapidão. Hashtag define. Eu posso fazer um M e aí... Não, vamos fazer um pi. Pi aí eu 3.14. Agora esse pi sempre vai valer 3.14 no resto do meu código. Então isso é muito útil para declarar variáveis. Quando a gente estiver vendo PWM, essas coisas, a gente muitas vezes vai deixar em define o duty cycle, a frequência, porque daí fica mais fácil de entender o resto do código, fica um código mais limpo e tal. Bom, basicamente define é isso. A importância do int, basicamente o int normal, em programação vocês provavelmente viram isso daqui. Int A e aí fechou. Esse int, se eu não me engano, ele tem 16 bits, eu não vou lembrar, mas basicamente nos microcontroladores você pode fazer isso aqui, ó. O int 16t, a, você faz do mesmo jeito. O int 64, 32, o int max, o int 8. O int 8 é muito usado, b, e aí você faz do mesmo jeito de uma declaração normal. Esse aqui é um unsigned int, ou seja, ele não vai ter sinal, inteiro sem sinal, de 8 bits apenas, ou seja, eu posso poupar meu espaço de memória usando isso daqui. A mesma coisa com 16 bits, eu controlo quanto que eu quero que eles ocupem de espaço na minha memória. Em microprocessadores isso é muito importante, por quê? Porque você quer fazer o código mais eficiente possível. Bom, vamos estar dando uma olhada em enumerators então. Eu criei aqui um typedef enum, ou seja, exercícios, ou seja, sempre que eu escrever exercícios alguma coisa, essa coisa, ou seja, no caso eu escrevi escolha, ela vai ser um enumerator, que pode ter esses três valores aqui. Ou seja, essa variável, escolha, ela pode ter armazenado nela primeiro, segundo e terceiro. Ela vai ter letras armazenadas nela? Não, porque o primeiro ele é igual a 0, segundo é igual a 1, terceiro é igual a 3. Errou! Basicamente isso você tem que entender de enumerators. Por que a gente usa isso? Basicamente para poder poupar espaço na memória, fazer em máquinas de estado, enumerators são muito importantes. E você pode usar aqui numa programação em C para escolher o exercício que você quer fazer aqui. No caso aqui, ó, eu fiz um switch case, e aí caso primeiro ele vai fazer isso aqui, caso segundo ele vai fazer isso aqui. Então vamos fazer aqui está para terceiro, vamos colocar primeiro aqui. Bom, então vamos lá. Eu inicializei aqui uma variável A e eu coloquei nela 10, ou seja, eu fiz um espaço na memória que eu reservei para ser um inteiro e coloquei 10 nele. E eu fiz um ponteiro que chama PA e ele já está apontando para o meu endereço de A aqui. Ou seja, ponteiro é o quê? É uma variável que armazena o endereço na memória, ou seja, dentro de PA vai estar escrito o endereço de A. E aí, basicamente aqui, e aí eu fiz um PB também, mas não se preocupe com isso agora. Aí como case primeiro ele vai entrar aqui. Aí eu fiz aqui só para vocês verem, printar o endereço de A, ou seja, porcentagem P endereço de A. E eu mandei printar também PA, que vai estar escrito o endereço de A também, porque é o que tem dentro de PA. Ou seja, o que vai ter dentro de PA? O que tem dentro de um ponteiro? Um endereço. E depois vai estar escrito aqui o valor que PA está apontando, ou seja, o valor que vai estar dentro de A. O valor que tem dentro da posição de memória que PA está apontando.
Por isso a gente usa a gente usa isso daqui, é como se for, você pensa assim, ponteiro aponta para algum lugar. Quando a gente vai fazendo isso daqui, eu tô eu tô querendo ver o que o ponteiro está apontando. Beleza. Vamos compilar aqui então. Aqui. Então o endereço de A é esse daqui. Você pode ver que PA tem o endereço de A armazenado dentro dele, que é o mesmo do de cima. E aí o valor que PA aponta é 10, ou seja, nosso código funcionou. É só para mostrar uma revisãozinha básica de ponteiros. Se você não sabe ponteiro direito, dá uma revisada. Vamos fazer aqui segunda e tentar entender um pouco o código. Basicamente, o ponteiro eu só vou estar dando esse printf aí. Bom, aqui eu fiz PB apontar para A. Agora, então, dentro de PB tem o endereço de A, por isso que eu declarei ele ali em cima. E eu vou estar apontando para pegar o que PB está apontando. Ou seja, vai estar apontando para 10. E aqui eu estou falando, ó, o que PB estiver apontando agora é 7. Ou seja, ele vai lá no meu endereço de memória que PB está apontando, ou seja, no endereço de A, e vai colocar 7 lá. Ou seja, quando eu ler o que tem dentro de PB de novo, vai ter 7 lá. A gente pode até fazer um negócio aqui, colocar o valor de A, dar uma porcentagem D e colocar A aqui, pra gente ver que vai ser a mesma coisa que vai ter dentro de PB. Então, vamos fazer aqui. Olha aqui, o valor que PB estava apontando era 10, como esperado. Depois o valor que PB aponta foi para 7. Por quê? Porque a gente mudou aqui. E depois o valor que A aponta é 7 também, porque a gente alterou o valor que tem dentro daquele endereço da memória. Facinho, né? Vamos para o terceiro então. Bom, aqui o que a gente está fazendo é o seguinte. Eu estou printando o valor que tem A, ou seja, vai ter 10. Porque o código vai rodar tudo de novo, então ele vai pegar esse aqui, A igual a 10, depois vai vir aqui. Então vai ter 10 aqui, e aí depois fiz uma função altera. Basicamente eu vou fazer o que eu fiz aqui, só que utilizando uma função, que pouca gente lembra como que funciona as funções que recebem ponteiros. E aí, aqui eu fiz o quê? Aqui a minha função altera, ela tem um argumento que é um ponteiro, é o chamado PC, e aí eu faço o valor que PC apontar ser igual a 50. E aí, vocês podem estar vendo que eu não passo A aqui, eu passo o endereço de A, porque PC é um ponteiro, ele precisa de um endereço. Então beleza, então tá ali o nosso PC, tá recebendo aqui. Então quando quiser rodar, opa, tá rodando código antigo, não compilei ele, aí agora sim. Como vocês podem estar vendo, o valor antes era A e depois passou a ser 50. Isso aqui é só para vocês lembrarem como que funciona as funções que têm argumentos ponteiros. Vai ser importante no curso de microcontroladores. Tem muito mais coisas para ver de ponteiro, por exemplo, uma função que é um ponteiro, dá para viajar muito, structs que tem um ponteiro dentro delas, que daí você consegue ficar apontando e faz uma lista ligada tal, fazer árvore binária, altas paradas dessas, mas isso aí é mais para o curso de programação e a gente não vai estar vendo aqui em microcontroladores. Vamos para o próximo código então. Bom, tá aqui o nosso código. Aqui a gente vai estar vendo structs, que é o último tópico da nossa aula de hoje. Opa, apareceu uma abelha aqui. Então a gente vai estar vendo structs, que é o último tópico da nossa aula de hoje. Basicamente então aqui, vamos ver o que eu faço aqui. Primeiro aqui eu defini essa struct que chama dados, ou seja, eu estou pegando os dados, idade e peso. Bom, vamos lembrar de struct. O que é uma struct? É uma estrutura de dados que basicamente você está criando. Eu penso assim, como se você estivesse criando uma variável. Não é isso, mas você está criando como se fosse um tipo de variável. Ou seja, tem um inteiro e aí agora eu estou criando isso daqui, que vai armazenar valores. Não é isso, mas dá para pensar nisso, porque até no código fica parecido. Ou seja, aqui eu colocaria inteiro, aqui não. Ou seja, int, aqui eu estou colocando que eu coloquei, criando uma variável que é uma struct desse tipo aqui, desse tipo dados. Ou seja, e qual que vai ser o tamanho da memória de cada struct que eu criar? Ou seja, desse pessoa 1 aqui. Vai ser a soma do int mais a soma do float. Ou seja, se eu colocar mais um char ali, vai ser a soma do int, do float e do char.
ou seja, vai ser a soma de tudo que eu tenho dentro da struct, vai ser o tamanho na memória que ele vai armazenar. Então, basicamente, é diferente de união, por exemplo. E união não é um conceito muito importante nos microcontroladores, pelo menos no que a gente vai ver, então a gente não vai estar vendo aqui. Então, vamos dando continuidade. Aqui eu criei essa struct dados, pessoa 1, ou seja, pessoa 1 é um tipo de struct agora do tipo dados. E aí, aqui eu estou fazendo pessoa 1.idade, ou seja, a idade que vai ter o pessoa 1 e pessoa 1.peso, o peso do pessoa 1. Ou seja, eu estou colocando aqui, é um int e um float, então eu coloquei 45 e 80.3. É assim que eu faço para acessar essas posições de memórias, assim. Bom, aí aqui eu defini struct de outro jeito, eu fiz essa typedef struct igual a gente fez no numerators, retângulo p. Ou seja, eu criei uma struct que é o tipo retângulo p, e ela vai ter dois floats dentro dela, vai ser uma altura e uma largura. Basicamente estou criando uma struct de retângulos aqui. Então, como eu fiz aquele typedef, não preciso colocar struct na frente, eu posso simplesmente colocar retângulo p e aí eu colocar o nome do que eu quero criar. Aqui eu crio um vetor que chama meu hat, ou seja, ele vai ter a primeira posição, o meu hat inicial 0, ele vai ter a altura e a largura dele, e o meu hat 1 vai ter a altura e a largura dele. Então aqui, ó, meu hat 0 ponto altura, eu posso fazer isso aqui, meu hat 0 ponto largura, eu defini ali também, meu hat 1 ponto altura e meu hat 1 ponto largura. Ou seja, eu criei aqui, eu fiz a mesma coisa aqui em cima, só que como se fosse um vetor. Eu criei uma função aqui que chama ler meu hat, chama ler, na verdade ela recebe um argumento que é uma struct, então vamos ver como que funciona esses negócios que recebem um argumento que é uma struct. Bom, eu basicamente coloco aqui o tipo que eu quero receber, vai ser um tipo de struct retângulo P, e eu coloco aqui que vai ser um vetor que eu vou receber nesse argumento, ou seja, eu chamei de hat aqui. Por isso que eu coloco aqui o meu hat, que também é um vetor. E aí eu coloco o int i. Eu deveria ter colocado também, por exemplo, int n, para ver quantos argumentos vai ter o meu vetor, quantas posições de memória tem o meu vetor. Mas eu não quis, eu sabia que era 2 aqui, então foda-se. Bom, basicamente aqui eu criei um int i, e aí fiz um for, então para o i vai começar com 0 e vai incrementando até ele ser menor que 2, ou seja, quando tiver em 1 ele para. E aqui ele vai printar o que tiver no que eu mandar aqui, ou seja, no hat 1, posição 0 e posição 1, ponto altura e ponto largura. E depois ele vai pular um espacinho. Então eu faço isso daqui, e aí eu fiz isso, eu continuei o código depois, mas vamos só parar para ver. Então basicamente a primeira vez que o código ali até onde a gente viu vai fazer isso aqui. Ou seja, a altura do 0 é 45, a largura de 0 é 60.79, então aqui 60.8, você vê que bate, né? É que é float, então fica cagadinho assim. A altura de 1, não sei o que, viu, bateu o que eu coloquei, 8.6, 5.998. É porque é um float, então vai ficar assim mesmo. Então aqui, depois vamos continuar o código aqui. Eu criei agora um ponteiro que é um tipo struct retângulo P também, ou seja, ele vai poder apontar para a altura e a largura de qualquer tipo retângulo P. Ou seja, aqui eu tinha criado o meu hat, que é um retângulo P, eu estou passando endereço de memória de 0 para esse meu ponteiro, prect. Então, a mesma coisa do ponteiro que a gente viu agora há pouco, eu armazeno um endereço de memória. E aí, para eu conseguir mexer através do meu ponteiro, eu posso fazer isso aqui, ó, prect estrelinha ponto altura e é igual ao negócio lá. Se eu não colocar esses parênteses, ele vai dereferenciar tudo isso daqui, ou seja, se eu não tivesse parênteses, ele pegaria tudo isso daqui, o que não faria sentido, por isso que eu preciso do parênteses. Mas tem um operador seta, que é o que geralmente é usado em tudo quanto é código. E aí eu fiz aqui, ó, prect, que aponta para a altura, ou seja, ele vai ir no 0 e apontar para a altura do 0, ou seja, onde era 45.3, essa posição de memória aqui, agora eu vou colocar 30.2, e é a mesma coisa que a largura, só que eu vou colocar 60.5.
E aí eu vou dar um ler meu RET de novo. E depois eu vou fazer a mesma coisa, vou falar, ó, prrect agora recebe o endereço de memória do meu prrect posição 1. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz e dar um ler meu RET de novo. E eu coloquei os mesmos valores ali. Então vamos dar uma olhada no código de novo. O que você pode ver na primeira parte do código, ele alterou só os dois primeiros valores de zero. Como vocês podem estar vendo aqui, está diferente. E esses daqui que eu não tinha alterado ainda continuam iguais. E depois eu alterei eles aqui no final. Então, gente, era isso que a gente tinha para ver nessa primeira aula. Basicamente, uma revisãozinha de C. E se você não entendeu algum desses conceitos, ou se você não sabe direito como eles funcionam, recomendo vocês irem ver Struct, principalmente porque Struct é essencial na configuração de GPU I/O, em diversas áreas de microcontrolador. Se você não aprender Struct direito, você não vai saber por que você configura o GPU I/O daquele jeito, você não vai saber fazer funções que configuram o GPU I/O para você e essas paradas assim. Então eu vou estar deixando, como o Struct é o tópico mais importante desse vídeo, eu vou estar deixando um vídeo que eu achei muito bom, ele está em inglês, aí na descrição, para você poder revisar Struct e tal, e dar esse vídeo é extremamente bom para Struct porque ele te dá uma visão muito boa de Struct. Bom, era isso então que eu tinha para falar. Obrigado e valeu!